Meu saravá para todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Cabocla Jurema. Cabocla Jurema é uma entidade muito poderosa, né? Dona de uma falange de caboclos, de caboclas, de um poder imenso. É claro que alguns terreiros têm médiuns que recebem a Cabocla Jurema. Mas nós temos que entender um pouco mais além disto. Nós temos que conhecer com profundidade, né, o que significa a Cabocla Jurema. A Cabocla Jurema não pode ser confundida, né? O nome Cabocla Jurema não pode ser confundida com Juremá, né, onde vêm os caboclos, que também temos Humaitá, Indaiá, Tembetá, Jacutá. Também não pode ser confundida com a árvore da Jurema, né, que tem diferença ali entre a Jurema preta e a Jurema branca, e é onde acontece os trabalhos dos juremeiros. É feito um chá, é feita uma bebida ali, digamos assim, onde acontece o trabalho dos juremeiros, que também é um trabalho de cunho espiritual, ritualístico, certo? Que vem do adjunto da Jurema, também é um outro termo, uma outra coisa que precisamos nos aprofundar e conhecer, o adjunto da Jurema, que vai pegar lá na raiz do tronco tupi, os tupinambás, os índios, sobretudo os índios brasileiros, né, os nossos indígenas. E aí eu digo indígenas muito antes de Cabral, muito antes do descobrimento, mas muito tempo antes. Mas agora eu estou aqui para falar da entidade, desta força que é a Cabocla Jurema. Nós temos que nos aprofundar um pouco na história, e aí fica como um dever de casa, uma lição de casa, mas nós temos que conhecer, sim, quem de fato é Cabocla Jurema. O que significa os seus pontos cantados, quando são entoados dentro dos terreiros, dentro dos trabalhos, principalmente na gira de caboclo, né? A ligação com os orixás. Jurema não é um orixá propriamente dito, mas é uma entidade muito poderosa, né? Com a mesma força e função, podemos dizer assim, entre aspas, é claro. Mas é importante falar um pouco do trabalho da Cabocla Jurema dentro dos terreiros. Então hoje eu trago aqui, né, esse estudo, né, na verdade, uma reflexão, uma indagação sobre a Cabocla Jurema. Aonde andam os caboclos da Jurema, que até agora não apareceu? Oxóssi assoviou nas matas, as matas estremeceu. Oxóssi assoviou nas matas, as matas estremeceu. Aonde anda os caboclos da Jurema, que até agora não apareceu? Tá chamando os caboclos da Jurema, tá chamando as forças de Pai Oxóssi, né? Tá pedindo ali essa guerreira para que venha para o terreiro ajudar os trabalhos, nos desmanches das energias negativas, dos quiumbas, entidades sofredoras no geral, enfim, né? A Cabocla Jurema atua, né, nesta força de guerra, né, na força de um caboclo, de um índio, né? Tem a força de uma demanda, mas também tem a doçura da mulher, né? Tem traz essa fertilidade, traz essa proteção feminina para dentro do terreiro, que é muito importante e pouco valorizada muitas vezes. Então é fundamental conhecer,
né, a importância das caboclas, e sobretudo a cabocla Jurema, que nós sempre temos os pontos cantados, sempre temos referências, mesmo quando a entidade ali que manifesta não traz o nome eu sou a cabocla Jurema, não tem problema. Tem outras caboclas, é claro, mas quando nos referimos à cabocla Jurema, nós temos que ter este respeito, este cuidado de entender que estamos falando de uma força de caboclo, né? Estamos falando de uma força de entidade muito poderosa e que pode trazer muitos benefícios se saber preceituá-la, se saber pedir ajuda a ela, se saber oferendar a ela, né? É o lado feminino, sim, representado e muito bem representado na Umbanda. O lado feminino, o mesmo como temos para as pretas velhas, no exemplo rapidamente aqui, vovó Maria Conga, vó Benedita, nós temos a cabocla Jurema. Então, eu deixo aqui neste vídeo a importância de estudar, de compreender, de entender as formas de manifestações das falanges de cabocla Jurema, de entender as representações da cabocla Jurema. Ora ela aparece como uma índia, né? Ora ela tem até mesmo traços indígenas, mas uma pele mais clara, mais puxada para a raça branca. Até mesmo em alguns estudos aí você vai ouvir algumas pessoas citar a raça negra, né? Mas nós estamos falando de uma Índia onde a imagem, eu vou colocar aqui no final do vídeo a imagem da cabocla Jurema, mais tradicional, mais conhecida, mas é importante entender, mais uma vez repito, a função da cabocla Jurema dentro da linha de Umbanda. E não confundir com o termo Jurema, né, a palavra Jurema, em outros aspectos, mesmo dentro da ritualística. Então, né, o Juremá foi para Jurema, né, estamos falando de um local, de uma cidade espiritual, né, como Humaitá, volto a dizer. Os juremeiros são os que cultuam, que fazem os seus ritos com a ancestralidade negra e indígena, principalmente, mas através, né, da árvore da Jurema. Então são os juremeiros. É importante não haver esta confusão, para que quando há uma manifestação ou a própria vibração, as energias da cabocla Jurema dentro do trabalho, entender e compreender que estamos falando desta entidade, que estamos falando. Então, neste mês de outubro ainda, vamos falar de outras entidades, mesmo que não pertence, digamos assim, aos ritos da Umbanda Esotérica, lá do Pai Mata Silva, mas eu acho importante, fundamental, até mesmo que todos os médiuns que trabalham na Umbanda, tenham conhecimento, tenham entendimento, mesmo que básico, é claro, de algumas entidades, de alguns nomes, vamos falar assim, que militam, que trabalham, que manifestam dentro dos terreiros aí, da Umbanda Popular, da Umbanda Esotérica, ou na verdade que militam dentro da mediunidade, né, mais característica da Umbanda. Então eu comecei a falar um pouquinho da cabocla Jurema, acho fundamental e importante que os médiuns vão estudar, vão pesquisar, vão entender aí alguns conceitos importantes sobre esta entidade, sobre esta força, né, sobre as suas falanges e as energias. É claro que já falamos da energia do caboclo, né, mas há os cruzamentos de linha, claro, já sabemos disso. Então vamos aí, ao longo aí de alguns dias, falar um pouco destas entidades, destes guias de luz que trabalham na Umbanda. Começamos pela cabocla Jurema. Vale a pena conhecer mais a fundo, entender um pouco mais a fundo, né, esta entidade, esta poderosa entidade, nos aspectos femininos principalmente, é claro, que é a cabocla Jurema. Saravá para todos, até a próxima.